esses três entes da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o homem é eleito, o homem é predestinado em Jesus. Está em Cristo, está eleito, está predestinado a receber essas bênçãos espirituais. E aquele que as compreende na sua essência bíblica, não é o achismo, eu acho, não. É o que a Bíblia diz, é o que a revelação nos traz, a palavra. Aquele que compreende, ele é iluminado. Então esse aí é o sentido, o norte dessa lição de hoje. A iluminação espiritual do crente. E percebam aí os irmãos, que a carta de Efésios não é uma carta de exortação propriamente dita. Por isso que aí o questionamento se ele escreveu diretamente a Éfeso ou é uma carta circular. Porque que como nós já dissemos aqui, a palavra Éfeso aí, ela não consta nos manuscritos mais antigos. Então tudo indica que foi uma carta circular. E pelo teor da carta a gente tem mais base para dizer isso. Porque não trabalha um problema específico. Por exemplo, quando ele escreve para Corinto, ele trabalha um problema específico. Dentre muitos problemas que tinha lá, a adoração às personalidades, né? Um é de Paulo, um está falando que é de crente de Apolo, todos têm que ser crentes em Cristo. Também ele abordou para os irmãos de Corinto um problema local, um problema específico, que era a utilização, a má utilização ou a ignorância com relação aos dons espirituais. Então perceba que era um problema local. Se ele fosse escrever para nós aqui, ele teria outros problemas. Ele identificaria os problemas e escreveria especificamente para nós. Por isso, irmãos, que é importante saber isso, para você aplicar corretamente o texto. Porque senão você vai ler uma coisa que está lá, que é específico para aquela comunidade, isso que vai querer aplicar aqui não dá certo. Porque não é esse o nosso problema. Entende? Por exemplo, aqui nós temos uma bagunça com relação aos dons espirituais? Não. O que serve aqui lá para nós? O norte, o ensino, mas não o problema local. E Éfeso, a carta aos Efésios, ela não indica assim um problema específico. Ela se remete à questão doutrinária. Tanto é que se você ler direitinho aí, você vai perceber que ele está louvando a Deus. É uma doxologia, é um hino, é um cântico, porque no meio daqueles irmãos tem crente. Tem crente. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós. Então, está dizendo, opa, os irmãos aí são crentes. Os irmãos aí são nota 1000. E tem fé e tem amor. Olha aí as virtudes teologais, hein? Romanos capítulo 5. São 3 as virtudes teologais, né? Um ensinamento desenvolvido por Tomás de Aquino, um grande teólogo da Idade Média. Ele as chamou de as virtudes teologais. Por que teologais? Porque são dádivas de Deus. A fé, a esperança e o amor. Então Paulo identificou lá, aí tem fé, aí tem amor, e mais adiante tem esperança. Tem esperança. E a iluminação do crente, ela passa pela compreensão disso. Passa por a compreensão disso. E olhando aí a introdução, diz aí o comentarista, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada de herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, a iluminação, o crente iluminado, o crente ligado, passa pela compreensão dessas virtuosas bênçãos. Então, irmãos, não é a vida pessoal, o que ganhou, o que deixou de ganhar, o que tem, que não tem, que indica que ele é iluminado. Essa iluminação, ela é espiritual.
Tem crente que é analfabeto, mas é iluminado. Tem crente que nunca sentou numa escola, irmão, mas tem a iluminação do Espírito Santo. E eu dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe tinha a terceira série, mal sabia escrever o nome. Mas pensa numa velhinha, sabia? Você não vinha disso, eu vim de Deus. E sabia a Bíblia, assim, anos luz na minha frente. Guardava texto, assim, eu ficava impressionado. Não só eu, vocês já devem ter conhecido irmãos assim. É coisa de Deus. É uma pessoa iluminada, só que lê a Bíblia. E quem lê a Bíblia não é iluminado. Quem lê a palavra de Deus é uma pessoa virtuosa. E hoje, às vezes, nós temos muitos bons professores, bons teólogos, que conhecem bastante, mas tem pouca iluminação espiritual. Cabeça cheia, o coração vazio, né? E por aí vai. Mas o iluminado tem sensibilidade, ele consegue, ele enxerga que essas dádivas, que essas bênçãos, elas são dispensadas aos eleitos. Observem aí, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Os irmãos observam aí, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que é conhecimento? Conhecimento, nesse sentido aqui, não é a letra fria da palavra. Então tem muita gente que é boa em matemática, né? Eu conheci uma pessoa, o nome dele era Oséias. O número que você falava para ele, ele sabia fazer a conta. Por exemplo, chuta um número aí, 2.522,12 vezes 20,62. Ele fazia assim, pum, ele falava o resultado. Eu nunca vi aquilo. É um cara muito inteligente. Mas não é essa a inteligência. O conhecimento que está descrito aqui nesse verso é uma coisa que remete à intimidade. Por exemplo, alguém leia para mim Gênesis capítulo 4, versículo 11. Gênesis capítulo 4, versículo 11. Quem for ler, por favor, fique em pé. E agora, maldito és tu, diz a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Puxa, vê o verso primeiro, por favor, desculpe, Jairson. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. É isso mesmo. Então, conheceu Adão a Eva, sua mulher. O que é conhecimento para um judeu, para um hebraísta, ou no sentido hebraico da palavra? Conhecer é ter intimidade. Então você vai ver, principalmente no Velho Testamento, muito essa palavrinha aí, conheceu a sua mulher, e conheceu, e adentrou, indicando intimidade. Então, a palavra conhecimento aqui, ela está ligada à intimidade. Por exemplo, pegar aqui a André como exemplo, eu conheço a Andréia. Conheço a André que congrega aqui. Mais do que eu conheço o irmão que chegou agora há pouco, certo? Porque ela está mais tempo aqui. E o grau de intimidade é diferente, justamente por esse lapso de tempo. Mas existe alguém que conhece mais ela do que eu, que é o Espírito Santo. Mais do que ela mesma. Então, conhecimento não é simplesmente saber, de inteligência, é de intimidade. Quer ver? Leia Oséias capítulo 4, versículo 8. Oséias capítulo 4, versículo 8.
Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Oséias 4:8, é isso? Isso. Lê de novo, por favor. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Apareceu um outro versículo, não tem. Espera aí, vamos só olhar aqui. É 4 e 6 do William, por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, obrigado. Conhecimento. Quando falta conhecimento de Deus, perece. E conhecimento aqui não é simplesmente saber citar a Bíblia, é intimidade. Por isso que eu citei para vocês Gênesis 4:1. E conheceu Adão, a sua mulher, indica intimidade. E o povo de Israel, segundo, e claro aqui Oséias profetizou para quais tribos, irmãos? Foi para Judá que ele profetizou? Vocês lembram ou não? Oséias é um profeta direcionado a quais tribos? Falhou o tic-teco, né? Oséias. Não sei mesmo, Darcy, pode falar. É que eu não sei mesmo, pode falar. Oséias é um profeta que profetizou para as 10 tribos do norte. Então, sempre que você vai ver a palavra Israel, indica as 10 tribos do norte. E quando é Judá, ele identifica no texto Judá, que há 2 tribos. Certo, irmãos? Então, vocês lembram lá no rompimento do Israel? Então, qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. E depois de Saul? Davi. E depois de Davi? Isso também tá bom. Ai, sacanagem. Então a sequência, ó, Saul, Davi, Salomão. E depois de Salomão? Quase lá. Um dos filhos de Salomão. Não vou chutar não. Então, sequência lógica, tá? Saul, Davi, Salomão, Roboão. Quase lá. Mas a irmã, eu entendi onde ela quis chegar. Ela vai chegar exatamente onde houve o rompimento. Roboão era o rei sobre todo Israel. Aí quem que aparece? Jeroboão. Aí racha. Aí fica a Judá, que é 2 tribos, a de Efraim e a de Judá, e as outras 10 tribos se rebelam, que é o chamado norte, que é norte e sul. Você pega o mapa de Israel, sul e norte. Então, as 10, Israel, ou Israel norte, e as 2, Judá. Jeroboão então assume o reino do norte, e depois dele tem uma sequência de reis desastrosos, tá? Uma sequência. E para cada rei Deus enviou um profeta, dentre eles Oséias. E Oséias foi enviado para Israel para dizer: vocês vão perecer, vocês estão perecendo, ou vocês perecem porque não têm conhecimento de Deus. Então a palavra conhecer, no sentido hebraico, indica intimidade. Intimidade. E não necessariamente saber letra fria da lei. Poderia saber citar a lei, a Torá, mas era possível saber a Torá e não ter essa intimidade com Deus. Tal qual os sacerdotes que foram mortos, que Deus mandou destruir, porque eles sabiam a letra fria da lei, mas não tinham intimidade. Então, quando Paulo está dizendo aqui, para que vos dê em seu conhecimento,
indica que para que na sua intimidade com Deus você seja iluminado, que você receba o espírito do saber. E vejam aí, irmãos, que não é espírito, espírito com letra minúscula aí, tá vendo? Espírito de sabedoria e de revelação. Não necessariamente é o Espírito Santo, tá, irmãos? Geralmente quando você encontrar nas traduções mais fiéis, o Espírito Santo sempre vai estar com letra maiúscula. Então aí é uma qualidade que o conhecimento de Deus gera no crente. É o chamado 7 Espíritos de Deus. Já ouviram falar ou não? 7 Espíritos de Deus? Mas são 7 Espíritos Santos? Não, irmão, são 7 qualidades. 7 qualidades. Pega aí Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11. Pode ler o 1 e o verso 2, tá? Fica pronto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então percebam aí que não são 7 Espíritos Santos, é 7 qualidades do Espírito Santo. E a oração do apóstolo é para que Deus dê no seu conhecimento, na sua intimidade, o saber e a revelação. Tá bom, né, irmão? Vocês sabem? E ter revelação, e não é revelação do espiritual, pelo amor de Jesus, tá? Essa revelação que advém da iluminação diária. Então ele ora, a oração dele era para que houvesse, para que Deus desse no conhecimento, na intimidade, o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Um outro detalhe aí, percebam os irmãos que essa intimidade gera essa qualidade de sabedoria e de revelação, porque os irmãos lembram qual foi a orientação de Tiago com relação à sabedoria? Vocês lembram? Quem não tem, faça o quê? Pede a Deus. Olha o apóstolo aí cumprindo, né? Orando para que Deus desse sabedoria. Porque, irmãos, tem situações que o conhecimento secular não ajuda, não resolve. Não estou dizendo que não serve para nada, serve. Tem muitas decisões que você toma por saber as coisas. Mas tem coisa que só Jesus para revelar, só Jesus para te dar discernimento. Uma decisão difícil de tomar, por exemplo, só o Espírito Santo. Por quê? Porque conhece o futuro, sabe tudo. Vocês lembram da oração de Salomão? Não te peço riquezas, mas te peço sabedoria. Aquele caso lá que ele decidiu, o primeiro caso como rei de Israel lá, vocês lembram? Das mães. Olha que situação difícil, hein? Uma dizer, não, é meu filho. Outra, não, é meu filho. E agora? Não tinha DNA, né? Se tivesse DNA, ok. O juiz decidia, não, faz um DNA para ver quem são os pais biológicos. Mas não tinha, né, mano? E uma criancinha assim, às vezes não dá para perceber. Tem uns que é a cara do pai, da mãe, né? Mas tem uns que às vezes, né? Filho de quem mesmo? Seu filho? Né? Tem que esperar um pouquinho, né? Até os traços, né? Os traços aparecer para ver quem é o pai e quem é a mãe. Se parece mais com a mãe e com o pai. Minha filha, por exemplo, parece mais com a mãe. Ah, tá. Só que não. Só que não? Parece o pai? Super.
É igual a legenda que a Priscila colocou, é a cara do papai, mas o sangue da mamãe. Mas não tinha DNA, e como que ele decidiu isso? Com sabedoria. Então vamos encerrar a criança ao meio. Encerra a criança ao meio, metade para um, metade para outro. Aí a mãe verdadeira, não, pelo amor de Deus, dê a criança para ela. Isso é coisa de sabedoria, irmão. Quem que deu uma ideia dessa? Fala a verdade. Só Deus para dar. Então ele pediu sabedoria. E Paulo está orando para que o Senhor desse àqueles irmãos sabedoria. E também revelação. E revelação, os irmãos sabem que é o oposto de mistério, né? Mistério é aquilo que ainda não foi revelado. Ele está pedindo para que o Senhor revele as coisas ocultas, as coisas que os homens não conseguem saber simplesmente pelo estudo, coisas do Espírito Santo mesmo. E ele pede para que o Senhor dê àqueles irmãos sabedoria e revelação. Aí sim, aí vem essa iluminação espiritual, essa condição que uma pessoa alcança por ter sabedoria e por ter revelação. E qual que é o que seria essa iluminação? O entendimento. Olha, isso é uma coisa boa, irmãos, é a gente ter convicção das coisas. Sim ou não? Sim. É ruim quando você tem dúvida, puxa, agora é assim ou é assado? Faço assim ou faço assado? Mas quando você está iluminado, quando você está convicto, quando você tem a certeza, é igual a fé, né? A fé tem, não tem, e o escritor dos Hebreus dá uma definição de fé muito boa. Fé é a certeza. Você tem certeza, você tem convicção. E como diz alguns, pode até estar errado, mas está convicto. Pode até estar torto, mas está convicto. Convicção é uma coisa muito boa. Não é para ficar soberbo, mas você se sentir bem. Não, eu estou fazendo a coisa certa. E ele então pede para que os olhos do entendimento daqueles irmãos fossem abertos, iluminados. Porque o sentido aqui também é no escuro, né? Como é que anda no escuro? É ruim, né? Você está iluminado, cabeça iluminada. E para que isso? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Primeira coisa aí, vocação. Você foi vocacionado, você foi eleito, você foi chamado, você foi predestinado, você tem o Espírito Santo. Isso precisa estar claro na sua vida. Isso precisa estar muito bem sedimentado no seu entendimento. Caso contrário, você vai ficar sempre com dúvidas. Você vai ficar sempre com achismo. E achismo é muito ruim, irmãos. Porque hoje você acha e amanhã você desacha. Nem sei se tem essa palavra, acho que não tem. Mas você acha hoje e amanhã você... Não, acho que não é mais. Então isso não é iluminação. Tem certeza que foi chamado por Deus? E aí a gente já entra até num ponto muito sensível. Muita gente que não tem vocação do chamado específico. Agora eu estou tratando de chamado específico. Aqui o chamado geral, salvação, o chamado de eleição e tal, e tal, e tal. Mas tem gente que é obreiro, mas não tem vocação. Tem gente que é obreiro, mas não tem certeza do chamado. E outros que têm certeza do chamado, você olha, mas não tem. Então a gente precisa ser muito humilde, irmãos, com relação às coisas de Deus. Saber o nosso papel. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para fazer o quê? Qual que é o nosso papel no reino de Deus, no corpo de Cristo? Fui chamado para isso, vou desempenhar isso. Fui chamado para aquilo, vou desempenhar aquilo. E às vezes você vê atropelos, as pessoas fora de lugar, está numa função, mas não devia estar, porque não tem vocação para aquilo. Então, essa falta de convicção do seu chamado, da sua vocação, é muito ruim, muito ruim. A igreja sofre, as pessoas sofrem. Se eu não gostasse de estar aqui com os irmãos, eu não estaria. Eu tenho que ter certeza que eu fui chamado para isso. Mas também não me peça outra coisa, porque eu não fui chamado para aquilo. Estou pegando um gancho aqui para dizer aos irmãos que todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Precisa identificar. Foi chamado para fazer o quê?
Isso está claro, não é nem para os outros, é para você. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Foi chamado para isso. Porque tem gente que foi chamado, vocacionado para uma coisa, mas está dormindo, no berço esplêndido, faz tempo, não faz nada, né? Sossego. E o tempo passa, irmãos. Eu já estou com 40 anos. Olha como passa. Talvez eu seja o mais velho aqui, né? Mas o tempo passa. Daqui a pouco as forças físicas se vão, você não tem a mesma disposição. Então tem gente que faz 10 anos que está esperando acordar para fazer um evangelismo, por exemplo. Já foi 10 anos. Ah, irmão, vamos preparar, mas faz 20 que está se preparando. O tempo passa. Então precisa ter certeza dessas coisas para as quais Deus chamou. E uma delas, obviamente, é a certeza da salvação. Então, quando o crente compreende isso, ele é um iluminado. A vocação passa por essa certeza. A certeza de que Deus o chamou, de que Deus o capacitou para fazer alguma coisa. Eu tentei aqui, retirei um trecho de um livro aqui. O apóstolo faz um duplo pedido em sua oração. Em primeiro lugar, ele pede um espírito de sabedoria, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria. Aristóteles definia sofia ou sabedoria como o conhecimento das coisas mais preciosas. Cícero como o conhecimento das coisas humanas e divinas. A sabedoria é a resposta aos problemas eternos da vida e da morte, de Deus e do homem, do tempo e da eternidade. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Somos como Geazi. Lembram de Geazi? Só vemos com os olhos da carne, mas não com os olhos espirituais. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Russell Shedd, alguém conhece? Russell Shedd, um grande teólogo, tem até uma Bíblia dele aí, não sei se alguém tem aqui, muito boa. Russell Shedd entende que sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo para depois envolver-se nisso. Então, essas coisas precisam ficar claras nos nossos corações, na nossa mente. E quem as tem com clareza, significa dizer que é um iluminado. Pode ser analfabeto, como já disse para os irmãos, mas é iluminado. Pode não ter dinheiro, mas é iluminado. E a segunda coisa, ele pede o Espírito de revelação. O Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. Paulo não fala aqui da prática de buscar novas revelações à parte das Escrituras. Ele não está falando que o crente deve buscar outra fonte de conhecimento da vontade de Deus, além das Escrituras. Ele, segundo Russell Shedd, quer dizer a visão de todas as coisas, não apenas este mundo que estão desaparecendo, segundo Paulo, mas a visão de valores tal como eles são traduzidos no céu. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Por muitos anos ele viveu comendo apenas bolachas de água e sal e tomando leite por causa de sua enfermidade e preocupação com as costas. Ele raramente tinha uma boa noite de sono. Era rico, mas miserável. Percebe isso, irmãos? Tem tudo daqui, mas não tem nada do céu. Sabe tudo daqui, mas não sabe nada de Jesus. Conhece todo mundo aqui, tem influência em tudo, mas a sua oração não é ouvida no céu. Então esse é o sentido, esse é o paralelo que nós devemos traçar. O crente iluminado pelo Espírito Santo compreende as coisas espirituais de outra maneira. É difícil isso? É, irmãos, mas é possível. O Espírito Santo trabalha em nós para que isso aconteça em nossos corações. E aí, como eu já estava falando, a esperança do chamamento, tá? Uma das bênçãos aí que a iluminação traz ao crente, que é a esperança do chamamento, que é a iluminação dos olhos, do vosso entendimento. E a outra é a glória da herança
de Deus. Está aí no texto também. A glória, as riquezas da sua herança nos santos. Como é que vocês interpretam essa parte final do verso aqui? Que herança é essa? Quem sugere aí alguma coisa? Comunhão. Comunhão? O que mais? Salvação. Edificação. Edificação. Percebam aí, ele orou para que os irmãos tivessem iluminados os olhos do entendimento, para que soubesse a sua vocação, certo? O seu chamado para a salvação, o seu chamado por Deus, a sua eleição, para a destinação, e também para a compreensão das riquezas da glória, da sua glória nos santos. Como que vocês interpretam? Eu disse edificação, salvação, que mais? Pela missão, perdão dos pecados. Perdão dos pecados, Adoção de filhos. adoção de filhos. O que mais? Que riquezas são essas aí? Nos santos. Alguém dá mais aí? Ricas bênçãos. Quais são essas ricas bênçãos? Ou qual é essa glória da herança de Deus nos santos? Então são todas as dádivas, todos os presentes, todas as bênçãos espirituais que Deus concede aos santos. Mas o que eu quero considerar com os irmãos é: se as riquezas dessa glória, o sentido do texto é que essa herança está nos santos, ou essa herança é o próprio santos, as próprias pessoas? Entenderam a pergunta, não? O que o texto expressa? O texto está querendo dizer o quê? As riquezas da glória da sua herança nos santos. Então quando Deus olha para você, Ele vê você como uma herança. Mas que herança é essa? É as bênçãos que Ele já disponibilizou em você? Ou é você mesmo? Então vocês lembram lá de Coríntios, quando escreve para os Coríntios, falando que e tens um tesouro no vaso de barro. Lembra desse texto? Não? Para que a excelência da glória não seja o barro, mas o que está dentro do barro. Então, o que é que nós temos dentro de nós de tão valioso? O Espírito Santo, as bênçãos, as riquezas. Quando Deus olha para nós, o que é essa herança? É as bênçãos que Ele colocou em nós, ou somos nós mesmos, como um todo? Então, quando Ele olha para o irmão, Ele vê uma herança, Ele vê uma conquista, Ele te conquistou, Jesus te conquistou de alguma maneira, o Espírito Santo trabalhou no seu coração, de maneira que você se virasse para Deus. Então, quando Ele olha para o irmão, Ele vê herança, uma posse mesmo, uma propriedade. Mas isto é simplesmente as dádivas, as bênçãos que Ele colocou em você, ou é tudo? Tudo. Hã? É o que Ele colocou? Tudo. Então, eu estou apertando vocês aqui porque não é fácil interpretar essa parte final não, tá? Há teólogos que pensam assim e outros que pensam assado. Porque de fato não é tão simples, dá a entender que as dádivas que Ele coloca, quando Deus olha, Ele vê a riqueza da sua glória em você, e também dá margem para entender que quando Ele olha para você, Ele te vê como um todo, como uma propriedade exclusiva do Senhor. Então, você por inteiro é uma herança de Deus. Seja como for, se assim o assado, o importante é que Ele vê algo de bom em nós. Então, a oração do apóstolo é para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados,
ao ponto de reconhecermos, sabermos o nosso chamado, nossa vocação, e ao ponto de que nós saibamos que dentro de nós existem riquezas da glória de Deus, e que nós somos uma herança do Senhor. Então peguei novamente aqui um comentário, deixa eu só ler aqui para vocês. John Stott é da opinião que a expressão grega, quais são as riquezas da sua glória na sua herança nos santos, pode se referir tanto à herança de Deus como à nossa herança, ou seja, a herança que ele recebe ou a herança que ele outorga. Então, quando Jesus morreu, perdoou nossos pecados, nos redimiu, nós passamos a ser uma herança dele, certo, irmão? Mas o oposto não é verdade, que nós também recebemos uma herança do Senhor, a vida eterna. Então, John Stott é da opinião de que o texto aborda esses dois aspectos, tanto as bênçãos recebidas como as bênçãos outorgadas. Francis Fukes diz que alguns interpretam essa declaração com o sentido daquilo que Deus possui em seus santos, que é o que o irmão quis dizer ali. Então, um outro grande teólogo entende que a interpretação correta desse verso é de que é no sentido de aquilo que Deus possui em seus santos. Então, Deus tem grandes riquezas, grandes bênçãos que estão nos santos, tá? Então é o que a irmã quis dizer ali, se eu não entendi errado. E outro entendimento é que Paulo está falando que Deus é a nossa herança. Salmo 16:5 diz que Deus é a nossa herança. Mas agora o apóstolo Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Aqui não é a herança que Deus outorga, mas a herança que Ele recebe. Então tem esses pontos aí, que é bom que os irmãos saibam que exista, tá? Sim. Eu me lembro agora de um salmo que expressa essa herança. Salmo 16:5, não é? O salmo não recorda qual, o salmo diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, é os dois lados, né? Bênção recebida e bênção outorgada. Então, da mesma maneira que somos herança de Deus, nós também recebemos. Qual que é a herança que nós recebemos? Vida eterna, perdão dos pecados, salvação, tudo isso. Ou não é uma bênção, irmão? E que bênção! É uma rica bênção. Riquezas de bênçãos ricas nós recebemos. Então, eu me filio à ideia de que dá para interpretar como bênçãos recebidas e bênçãos outorgadas. Deus olha para você e te vê como herança. E a gente olha para o Senhor também e o vemos como o nosso dono, como aquele que nos outorgou preciosas bênçãos. Diga. Então, é que Deus ele criou o primeiro homem. E o salmista ele declara que os filhos são herança do Senhor, é isso? Sim. Então Deus criou o homem e ele nos dá o privilégio de também participar dessa criação. Sim. É isso? Uhum. Então são bênçãos recebidas e bênçãos outorgadas. É que aqui a leitura é do ponto de vista divino, né? Quando ele olha para o Júlio, ele vê só as bênçãos que ele colocou no Júlio, ou ele vê ou ele olha para o Júlio e vê o Júlio como um todo, como herança dele. Então, é só as bênçãos que ele colocou em você ou você inteiro? Então, é essa dupla interpretação que pode dar aqui, mas me parece, assim, na minha modéstia, no meu modesto entender, tanto dá para a gente analisar como herança recebida, como herança outorgada. Certo, irmãos? Da mesma maneira que Deus é o nosso dono, o nosso patrão, o nosso tudo, sem Ele nada nós somos, Ele também olha por nós e vê o sangue do seu Filho aspergido sobre nós. Então, automaticamente nós somos uma herança de Deus, certo? Então tinha aí esse ponto só desse verso aí. Então a oração para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado,
E quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos? O que tem nos santos? Que bênçãos são essas? Então, esse aí é o sentido da interpretação. Olhando aí a revista, propriamente dita, estou comentando ela, tá? Não estou lendo aí, mas eu até peço aos irmãos, lê a revista, tá, irmão, da semana. Não precisa ler tudo de uma vez, mas lê um papozinho por dia. Aí você, quando chegar no vídeo, você pelo menos já não vai precisar ficar lendo aqui. Porque eu não me prendo exatamente, eu sigo o norte da revista, tá? Mas eu até de um tempo passar para cá, passei a ler e tal, mas o ideal é que eu não leio, aí não precisa ficar lendo aqui, eu só pontuo, tá? Só pontuo, trago outras informações de outros lugares, porque o tempo é curto e além disso, é também cansativo de ouvir aqui 1 hora, né? Então, se os irmãos já virem com a lição lida, facilita bastante aí para a compreensão do tempo, tá? Mas o tópico 1, a esperança e a vocação das riquezas da glória, que nós praticamente já comentamos aí, ele faz ação de graças e intercessão. Então na oração dele tem louvor a Deus, tem uma doxologia, tem enfim, e ele também ora, pede a Deus, é oração intercessória que nós estávamos comentando aqui. Ele ora para quê? Para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, intercessão. Então é o que está aí no item 1 do tópico 1. No 2, do 1, ele ora para que a esperança da vocação dos irmãos seja acionada. Irmãos, eu oro por vocês, para que vocês tenham certeza de que foram vocacionados. No 3, ele ora para que os irmãos saibam quais são as riquezas da sua glória, da glória da sua herança, que eu acabei de comentar com os irmãos também. Então, quando Deus olha para você, ele te vê como uma coisa preciosa, como uma coisa, é igual o ouro, né? Você vai lá na natureza, pega ele, trabalha ele, até deixar ele bonito como a gente vê. E quando você vai lá na natureza, ele não tem jeito, precisa ser trabalhado. Pedro explica isso. Quer ver? 1 de Pedro. Primeira de Pedro 1:7. 1:7. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então é como o ouro que precisa ser trabalhado, lapidado, ele passa por um processo aí para que fique em condições. Então, quando Deus olha para você, ele vê toda essa obra da salvação em você. Então você é uma herança do Senhor. Por isso que a Bíblia chama a igreja da menina dos olhos de Deus. Então tem todo um cuidado especial aí, por conta de ser uma obra-prima de Deus. Tem até aquele hino lá, né? Que eu gosto de cantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu vou lembrar o resto agora. Eu para guardar a letra de hino, irmão, pelo amor de Deus. Mas é por aí, é nesses termos aí. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora se alguém não doutou ainda, né? Acho que fala não chora se alguém não doutou. Então ensina, vocês conhecem, né? Sim. Então tá bom, vocês conhecem essa letra aí. Então você é visto como uma obra-prima, como uma coisa preciosa aos olhos de Deus. Tem até aqueles testemunhos, né, que o pessoal conta, que até, não sei, né, a gente ouve dizer, né, e às vezes repassa, mas que um irmão morreu e o corpo dela foi sepultado, e alguém que trabalha
nos cemitérios, fazendo aquelas coisas horríveis, foi lá e pegar o corpo dela para fazer algo e tal. E quando foi para pegar esse corpo, disse que não foi possível, porque apareceu alguma manifestação espiritual lá, dizendo que naquele corpo ela não podia mexer, porque aquela mulher era uma serva de Deus, era o corpo de uma crente. Se é verdade ou não, mas fica aí para reflexão dos irmãos. E a oração então, oração de gratidão e intercessão, a de gratidão pelos feitos, pelas maravilhas, e a de intercessão é para que os irmãos soubessem, tivessem os olhos do entendimento iluminados, para que soubessem, entendessem, compreendessem a esperança da vocação e a glória da sua herança nos santos. E no 2, tópico 2, ele também diz, e mais, para que vocês também saibam mais coisas. Quais são? A sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. Então o crente iluminado sabe a sua vocação, o crente iluminado sabe que ele é precioso para Deus, que ele é herança do Senhor, e o crente iluminado também reconhece a excelência da grandeza e força do poder divino. Por que ele reconhece, irmão? Porque ele estuda a Bíblia, porque ele ora, ele sabe que para Deus nada é impossível, Deus pode fazer todas as coisas. Mas só isso? Não. Ele dá as dicas aí no texto. Então, é aquilo que o Lucas falou semana passada, né? Tira do texto que está no texto. Está aí, está no texto. Essa grande, excelente força e poder divino está no texto. Ele prova isso. Então o crente iluminado percebe isso. E como que ele prova essa grandeza do poder de Deus? Está aí, ó. Que manifestou em Cristo, fazendo o que com Cristo? Ressuscitando-o dos mortos. Então, tá aí. Não precisa ir para canto nenhum para descobrir aonde está o poder de Deus. Ele já dá a dica. Deus é poderoso, Deus tem força, Deus tem uma grandeza de poder, e Ele demonstrou isso ressuscitando a Jesus. Obviamente que a ressurreição de Cristo para muitos é uma aberração, mas para nós não. Não saiu no diário oficial lá de que Jesus havia ressuscitado, saiu outra coisa, né? No jornal lá do dia saiu que os discípulos roubaram, né? Os discípulos roubaram. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. O Espírito Santo ressuscitou o corpo de Jesus. Nosso Deus ressuscitou. E Paulo está provando aqui, tecnicamente, biblicamente, conhecedor do Antigo Testamento que era, e conhecedor da ressurreição de Cristo, porque está escrito que Jesus ressuscitou e apareceu a alguns irmãos. Vocês lembram para quem que ele apareceu, não? Tomé? Primeiro para Maria, né? Primeiro foi para Maria. Então, para Tomé, para os discípulos do caminho de Emaús. Primeiro foi para Maria, não foi? Primeiro para Maria. Para Maria, tinha que ser a Maria, não? Sim. Maria, né? Mulherada, gente. A mulher mais curiosa, né? Vamos lá, ungir, né? Vai que ela foi, vai que o Senhor ressuscitou, né? Vamos lá. Mas ela foi lá para ungir o corpo dele e tal. Chegou lá, surpresa, né? 2 varões postos lá, dizendo: o que você procura dentre os mortos aquele que vive? Olha aí o poder de Deus, hein? Então é esse poder que Paulo está dizendo. O iluminado reconhece a sua vocação, reconhece o seu chamado, né? Reconhece que é uma herança de Deus, que é uma propriedade de Deus, e sabe que Deus tem poder para fazer grandes coisas, reconhece a grandeza do poder de Deus, e ele prova. Como? Ressuscitando a Jesus. Então, ele apareceu aos discípulos que estavam lá fechados numa casa amedrontados. Ele apareceu, foi lá em busca de Pedro, que estava lá na pescaria, tinha se ausentado. Apareceu
aos discípulos do caminho de Emaús. E a quem mais ele apareceu? Vamos ver, seus biblistas. Hã? Apareceu a Paulo. E apareceu a quem mais? Não lembram? Ixi, são pior que eu, hein? Quando Tomé duvidou também. Hã? Para Tomé, Paulo também, os discípulos, né? E para quem mais Jesus apareceu? Acho que é. 1 Coríntios capítulo 15. Acharam? Quem achou e estiver disposto, leia aí do versículo Acho que vai ser do 4 até o 8. Isso. O que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que foi visto por Cefas. Então, depois por peraí, Jesus. vamos lá devagar. Foi visto por quem? Cefas. Cefas, depois. Depois pelos 12. Aham, pode continuar. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, quantos irmãos aí? 500. Então é gente, hein? Então não é só os 12 lá, não é só os do caminho de Emaús, tem uma porção de crente aí que ele apareceu a eles. Pode continuar. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois fui visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Abortivo. Então, obrigado. Quantos dias Jesus ficou depois da ressurreição aqui, por aqui ainda, hein? 40. Então, 40 dias, dava tempo para ele visitar bastante gente, né? Sim. Então, dá a impressão que Jesus já subiu para o céu, não dá? Ou vocês não tiveram essa impressão? Eu, quando era criança, que eu vi os irmãos pregar, eu achava isso daí. E Jesus ressuscitou e subiu a destra do céu. Dá a impressão que já saiu do túmulo, apareceu ali aos 3, 4 e pum, subiu para o céu. Mas não, né? Ficou 40 dias por aqui, apareceu para toda essa galera aqui que a gente leu. E como é que foi a sua subida? Vocês lembram? A sua subida está lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, primeiro ele foi para os Montes das Oliveiras, tá? Subiu ao Monte das Oliveiras, e depois ter dito para eles que não se ausentassem de Jerusalém até que o Pentecoste viesse. E disse para ele: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu no seu próprio poder, porque eles perguntaram o seguinte: o senhor vai vir quando? O senhor está indo, mas o senhor que volta, e volta quando? O ser humano é um bicho danado, né? E Caio de nós, você não tem vontade de saber onde Jesus vai voltar? Sim. Ah, se pudesse. Então não é uma curiosidade só dos discípulos, não. Também tem. Se eu pudesse saber, eles perguntaram: e quando é que o senhor volta? Fala, não vos compete, né? O Pai estabeleceu já essa data, pelo seu próprio poder e tal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é livre sobre vós, ser minhas testemunhas em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se os olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para que do céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um salmo. Então é isso. Então Jesus apareceu a essa turma toda aí, ficou pelo menos 40 dias por aqui, para depois subir
ao céu. Então esse Jesus que foi ressuscitado é a prova viva, da grandeza do poder de Deus. Então esse é o argumento de Paulo. Quem tem os olhos iluminados reconhece a vocação, reconhece que é a herança do Senhor e reconhece a grandeza do poder de Deus. Como? Percebendo, acreditando, sabendo que Jesus foi ressurgido dos mortos. E com isso ele mostrou a grandeza do seu poder. E aí ele traz, o comentarista explica aí vários termos gregos, tá? Está aí na lição. Percebam que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalon, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. O termo dunamis, que traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, esse poder de Deus que é tão grande, tão imenso, ele traz aí vários adjetivos, várias palavras para reforçar, que é isso, quando você quer dar ênfase, você fica repetindo adjetivos, adjetivo, é bom, é grande, é maravilhoso, adjetivo, qualidade, para indicar que você está dando ênfase, que aquele poder é grande, mas grande, ao ponto de ressuscitar Jesus dentre os mortos. 2. A força do poder divino. Na sentença segunda, a operação da força do poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordantes em si. Primeira, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, iuchos, que significa, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Então ele aborda sobre esses 3 elementos, essas três coisas que ocorreram, que é a ressurreição de Jesus, a elevação dele aos céus e a sua elevação acima de todo e qualquer domínio, potestade, seja o que for, tudo está abaixo de Cristo. Ele foi elevado ao lugar mais alto que o homem pode se chegar. Vocês lembram que Estevão que viu Jesus em pé à direita do Pai? Então, os orientais tinham isso, por exemplo, o caso de José. Lembra de José? José não foi colocado lá numa posição de destaque como uma espécie de primeiro-ministro. No Brasil nós não temos essa configuração, se bem que andavam falando aí que um certo ser era o primeiro-ministro do Brasil, mas deixa para lá, política aqui não. José foi uma espécie de primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro que tinha amplos poderes quase que absolutos para governar. E aí ele teve aquele feito lá de estocar materiais e tal, e por iluminação de Deus ele foi reconhecido no Egito. Então, quando Estevão olha, viu Jesus sentado de pé à direita de Deus, à destra de Deus, uma expressão de linguagem para indicar que ele estava acima de todo domínio, de toda e qualquer potestade. Então, o poder de Deus é grande, mas o poder de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele ressuscitou a Jesus, levou ele aos céus, e ainda mais do que isso, o levou acima de todo o domínio. Então, ele é o dono do mundo. É o que está no texto, e é o que ele está apresentando no texto, que este poder
é imenso, é imensurável, é incomensurável, e que a gente não tem palavras aí para descrever a grandeza do poder de Deus. E a gente, na nossa vida prática de cristão, a gente percebe de vez em quando Deus age de uma forma assim inesperada, uma coisa insolúvel, seja uma cura de uma enfermidade. Por exemplo, alguém conhece alguém que foi curado de câncer aqui? Conhece, né? Não é um negócio assim que mexe muito com a gente? Sim. Porque o câncer ainda até hoje, infelizmente, é uma doença que não tem cura, né? E depois de um certo... Se ele for tratado aí há um certo tempo, ainda tem chance. Mas depois que ele está avançado, aí só com Jesus mesmo. E eu conheço, certamente os irmãos conhecem, pessoas que foram curadas já em estágio final de um câncer. Então, aí a gente já vê, puxa, como Deus é poderoso. Por quê? Porque a gente vê isso com os nossos olhos. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê coisa muito mais grande do que essa. Que é a ressurreição, por exemplo. A pessoa morrer, irmão, e ressuscitar. Os próprios evangelhos indicam ressurreições de pessoas. Então, é uma coisa grandiosa, é só Deus mesmo para fazer isso, só o poder de Deus para ressuscitar alguém. Então ele ressuscitou Jesus, elevou à direita de Deus nos céus e o elevou acima de todo o domínio. Todo o domínio. No 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então ele está indicando o seguinte, que o iluminado percebe que ele foi chamado, que o iluminado percebe que ele é uma herança de Deus, e que o iluminado sabe do poder de Deus. Então ele traz os fundamentos da ressurreição, do poder de Deus, e cria nele uma expectativa, uma esperança de exaltação. Que é que está no tópico de número 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Assim como Cristo foi exaltado, nós também seremos elevados ao trono. Olha que coisa, hein? É uma bênção assim, sem medida, inexplicável. De um pecador, de um caído, de um desgraçado, de um perdido. A gente vai subir na escadinha até chegar no trono. Então é do inferno ao trono, literalmente falando. Do inferno ao trono. Jesus estava no trono, desceu no inferno. E depois para lá voltou. Falou, quem crê em mim, vamos para o trono. Agora, quem não crê, fica aí no inferno. Para depois ir para o lago de fogo. Pior ainda. Então, Cristo é o exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo é as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente em seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Cristo foi exaltado e há uma promessa de que nós também seremos exaltados. E aí, no corpo glorioso, no corpo já onde a corrupção não mais vai imperar. Então, onde tiver um salvo, o dia que Jesus convocar a sua santa igreja, esse salvo estará lá. Ele será ressuscitado em corpo glorioso. E como é que eu sei disso, irmão? Jesus é o exemplo. Ele é a primícia dos que dormem. Morreu e ressuscitou. Ele diz, assim como eu morri e ressuscitou, vocês também serão ressuscitados. E serão elevados à direita de Deus, que é o 2 aí, 3. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, o que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. 3.
Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, irmãos, da maneira como aconteceu com Jesus, acontecerá com a sua igreja, com seus santos, com seus salvos, que serão elevados ao trono. Está escrito lá em Apocalipse, quando João destina a carta às igrejas da Ásia, que é o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Então é uma esperança assim razoável, né? Vale a pena a gente seguir firme aí, vencendo as batalhas da vida, porque o iluminado percebe, o iluminado reconhece que Deus pode fazer tudo isso. Já aqui caminhando para o final, só queria deixar uma ideia aqui para os irmãos. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande aí, os iluminados, tá? Os iluminados têm uma responsabilidade muito grande aí, de ser a expressão plena de Cristo por aqui. Como diz Paulo também escrevendo aos Coríntios, nós somos os embaixadores, né, de Cristo. Então, o embaixador é uma figura até muito legal de se analisar, porque o embaixador ele é um enviado de um país para atuar em outro país. Ele é um representante daquela nação, da mesma maneira que nós somos representantes do céu. E assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então são essas aí as considerações desse tema de hoje, de que a iluminação do crente passa pela percepção, pela compreensão, pelo entendimento dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como disse para os irmãos já em aulas passadas, essas regiões celestiais aqui não é o céu vindouro, mas também não é aqui Rua do Estudante 509. Ela é um status, ela é um mundo espiritual, ela é uma condição espiritual que a gente alcança. Por isso, regiões celestes, regiões espirituais. Mas regiões celestes e regiões espirituais em Cristo. Porque é possível regiões celestiais sem Cristo, sim ou não? Sim. Porque vocês lembram lá o texto de Jó? O diabo estava onde? Nas regiões celestes. Então ele veio dar uma voltinha na terra. Então, nas regiões celestes, não necessariamente quer dizer Cristo. Regiões celestes em Cristo. É um lugarzinho que as regiões celestes são esse lugar invisível, um lugar espiritual. E que mesmo nesse lugar espiritual é possível a atuação do mal, que é onde residem os demônios, enfim, nessas esferas espirituais. Mas o crente, o iluminado, ele está nas regiões celestes, mas em Jesus, em Cristo. Essa compreensão é importante para não achar que está falando do céu vindouro aqui, mas também não está falando da terra, pessoas, gente. Quando você lê lá em Efésios 6, sobre a armadura de Deus,
é dito lá que essa guerra não é contra a pessoa, é contra as forças do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Então é uma guerra contínua, até que por completo, como diz Paulo, o diabo seja colocado por escabelos dos pés de Cristo, quando o bem vencer o mal. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado aí, mais uma manhã. Queridos, eu salto com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes nesta manhã. Amém. Ficou meio assustado aí com o frio, né? O cansaço dessa semana, e são poucos que vieram na escola dominical hoje. Mas amém pela vida dos irmãos que aqui se encontram. Nossa lição já é, como temos dito, está sendo repetida, né? Portanto, tudo que havia de ser tratado já foi dito aqui nesta manhã, e eu me alegro em Cristo Jesus em podermos estarmos aqui com essa esperança viva. Sabemos que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos colocarmos assentados aqui como príncipe hoje, numa manhã dessa, para continuarmos aprendendo a sua palavra. Não só aprendemos, guardarmos e ensinarmos muitas almas que ainda precisam ter e alcançar também esta esperança, que um dia é morar nos céus com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui aproveitar também para agradecer a todos os irmãos pela sexta-feira que aqui estivemos, por essa graça, por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele tem nos dado, pela saúde, pela vida, por nos guardar e livrarmos todos os dias. Então, o trabalho que vocês aqui os fizeram na sexta-feira, a surpresa, para mim foi grande demais. Sabemos que não somos merecedores. O dono desta obra chama-se Jesus Cristo. Nós apenas aqui estamos aqui para fazer a nossa parte, e precisamos, como cristãos, pelo chamado que também fomos ensinados nesta manhã, fomos chamados para fazermos. E aí, como eu sempre digo, que sozinho nós não construímos e não fazemos nada. A igreja do nosso Senhor Jesus precisa cada dia ter mais e mais irmãos e irmãs se dispondo a fazer esta obra que é tão grande. E há lugar para todos trabalhar nesta obra. E é bênção de Deus. Trabalhar para Ele é o melhor patrão que nós temos, porque Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Quando achamos que está tudo parecendo que não tem saída, Ele se apresenta e nos mostra a saída da vida, a verdade e a vida do céu. Amém? Eu louvo a Deus por todas as irmãs que se empenharam, todo o corpo de obreiro, todos os irmãos, os jovens que aqui estiveram com a presença muito boa na sexta-feira, nossos adolescentes, a todos. À noite falaremos também, agradecendo a toda a igreja. Amém? Amém. Que Deus assim continue nos abençoando, que nós possamos juntos prosseguirmos fazendo a vontade de Deus aqui, nesta hora. Amém? Teremos evangelismo agora, depois da escola. Depois da escola, os irmãos que puderem nos ajudar no evangelismo, teremos evangelismo agora na manhã. Às 18 horas estaremos aqui de volta para o nosso grande culto da família hoje. Amém? Vamos se pôr de pé, vamos orar ao Senhor.
agradecer a Ele por esta manhã. Vamos tomar o café ali, depois vamos, os irmãos que estão na frente da liderança e do evangelismo, organiza os irmãos que vão sair do som. Amém? Oramos. Soberano e eterno Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã de podermos estarmos aqui na tua casa, reunidos na tua presença, para juntos aprendermos, Senhor, da tua palavra. Nos ajuda, nos capacite, nos dê sabedoria, Pai, para que em tudo possamos, Senhor, apresentarmos e fazermos o melhor na tua casa. Nos ajuda, Pai, aqueles também que não puderam estar, alcança cada um dos teus filhos, tu sabes ter a necessidade de cada um. Assim eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Estamos terminados. Que a ressurreição dele a ressurreição dele aí está escrito lá no texto, foi para a manifestação da glória de Deus, o mistério de Cristo. Porque o profeta Isaías havia profetizado nesse livro, ele daria a vista aos cegos, ressuscitaria mortos. Isso é cumprido ali. Então a ressurreição de Lázaro é muito bem profecia, mas ela não tem a mesma relevância do Cristo. Cristo é eterno, local eterno. Então, ele já havia E olha, mas veja bem, só na colocação, a ressurreição para primeiramente. Mas você não isso. Olha alguns pontos, rapaz. Por exemplo, o homem teve fome. O homem chorou, mas como Deus ele consome os cachorros. Aquela pregação lá que a gente vê está gravada aí. Ah, é? Tem essa pregação, né? Não, os pregadores aqui faziam muito isso. O pregador lá em Cristo, o mal O que acontece? né? Quando ele veio morrer, ele não deixou de servir, não perdeu a sua vontade. Mas como você vê, ele fez hoje, na forma de Deus, nós passamos, mas humilhou, servo, até morte.
cruz, é como se aqueles atributos da sua divindade eles não fossem utilizados mesmo como por exemplo, quando ele andou cristão nas águas, quando ele curou os homens, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou porque ele era Deus. Ele ressuscitou porque ele era um homem ungido pelo Espírito Santo, pela unção. Como é que ele fala? Essas obras que eu fiz, vocês poderão fazer. Isso só é possível porque ele não fez na condição de Deus, fez na condição do homem, mas não cheio. É um homem cheio de Espírito Santo que Paulo ressuscitou muitas pessoas. Orou por outros, foi fraco, mas o homem cheio de Espírito Santo, não como Deus. Por exemplo, lá quando ele foi cercado pelo homem para prender, o cara pegou a espada lá e pintou. Se eu precisasse, eu colocaria os anjos e eles iam me defender.